3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Versículo 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora para a tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quando os filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá a Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, porque volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecor, e a Bet-Zur, a Socó, a Adulão, e a Gate, a Maressa, a Zife, e a Adoraim, e Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, e estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de vinho, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças. Fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a eles de todos os seus tempos, porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos
os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. O nosso texto é bastante extenso, mas creio que é fundamental para nós extrairmos destes acontecimentos alguns ensinamentos para nós nos nossos dias. Nós temos ouvido muitas e muitas vezes que nós estamos vivendo tempos de ruína. Nós podemos ver e até lembrar de irmãos que se dividiram, localidades que se dividiram, testemunhos locais que se dividiram. E quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais comum isso se torna. Isso é algo realmente muito triste. Mas é interessante nós pensarmos um pouco, ainda que seja triste, lembrando de que nós também passamos por isso. E creio que é de suma importância nós fazermos algumas reflexões, justamente pelo fato de nós já termos passado por isso, e para que Deus nos ajude que nós não passemos outra vez. Ainda que nós estejamos vivendo tempos de ruína, e se multiplicam as divisões entre o povo de Deus, nós vemos que isto não é um caso isolado, não são casos isolados, mas são coisas que acontecem desde o início. Podemos nos lembrar de Abraão e Ló, Gênesis capítulo 13. Podemos nos lembrar também de que quando o povo de Israel estava no deserto e eles se inclinaram à idolatria, podemos nos lembrar que Moisés teve que armar a sua tenda fora do arraial. E agora nós vemos quando o povo de Israel já era um reino. Nós vemos a primeira divisão de Israel como reino. E essa divisão permanece até hoje. E é interessante que essa divisão aconteceu nos dias de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Mas quais eram as causas? É importante nós pensarmos nisso, porque sempre quando acontecem essas divisões, a maior parte dos cristãos não sabe o que aconteceu. E nem sequer se preocupam em saber o que aconteceu. A princípio, nós podemos imaginar, pelo nosso texto, que essa divisão aconteceu porque Roboão não ouviu os anciãos. E creio que é importante dizer que os anciãos aqui estão cumprindo o seu papel. Eles não são governo. Eles não estão ali para mandar ou para determinar. Mas pelo fato de serem anciãos, pelo fato de serem homens experientes, eles são pessoas indicadas para aconselhar. E o conselho que os anciãos dão para Roboão é um conselho que há fundamento bíblico. Podemos
não vamos ler, mas depois os irmãos podem ler em casa, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 4. Nós vemos ali praticamente uma réplica daquilo que os anciãos falaram para Roboão fazer. Romanos 15, versículo 1 a 4. E ele então deixa o conselho dos anciãos para ouvir os jovens com quem ele havia crescido. E os jovens, segundo a sua lógica, eles queriam manter a autoridade e a majestade do reino. Queriam manter a autoridade. Queriam que, segundo os seus pensamentos, que ele aumentasse e fosse ainda mais duro para manter a autoridade que ele tinha como rei. Completamente o contrário daquilo que os anciãos haviam dito para ele. Em outras palavras, o que os anciãos disseram para ele é que para que ele fosse servo dos seus súditos. Nós não lemos aqui, mas está nesse contexto, capítulo 10. Nós encontramos a mesma história também em 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 10. Ele não deu ouvidos para os anciãos. Mas será que foi isso mesmo? E a palavra de Deus nos diz que não. Não foi essa a razão. A razão estava lá há anos atrás. Antes de Roboão reinar. Isso aconteceu por causa da queda de Salomão. Nós podemos dar uma olhada, então, em 1 Reis, onde nós vemos no capítulo 11, depois os irmãos podem ler em casa, o capítulo 10, 11 e 12. Podemos ver aqui que Salomão, depois de ter ficado velho, ele se deixou levar pelas muitas esposas, pelas mulheres que ele tinha, amontoou para si prata e ouro, multiplicou o número de cavalos, fazendo voltar o povo ao Egito. E ele fez altares para as suas mulheres, para elas adorarem e sacrificarem. Então nós podemos ver no capítulo 11, e versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Da mão de teu filho o rasgarei. Não vamos ler aqui, mas os irmãos podem anotar. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a 20, há ordens específicas de Deus em relação ao rei, ao que ele não deveria fazer. Ele não poderia multiplicar o número de cavalos. Ele não poderia acumular prata e ouro para si. Ele não poderia ter muitas mulheres.
E, sobretudo, Deus diz para ele pegar a lei que estava com os sacerdotes e os levitas e fazer um translado dela para um livro do original. O que isso significa? Para que ele não deixasse de colocar nenhuma letra sequer. Não poderia faltar uma letra sequer. E não poderia sobrar uma letra sequer. Em outras palavras, exatamente aquilo que Deus falou. Nada mais, nada menos. E ele fez tudo que não era para fazer. Ele fez tudo. Ele fez com que o povo voltasse para o Egito para buscar cavalo. Quando Deus havia dito que não era para fazer o povo voltar por ali. Nunca mais. Creio que é uma figura do crente que não deve, de maneira nenhuma, voltar para trás. Voltar para a vida que ele tinha antes. Voltar para a vida de escravo. Não era mais para voltar por aquele caminho. Mas tudo isso Salomão fez. Então nós podemos ver e constatar pela palavra de Deus que todas as divisões que acontecem, com exceção de nenhuma, elas acontecem por duas coisas específicas. O mundanismo, sem julgamento, e o abandono da palavra de Deus. O abandono da obediência à palavra de Deus. Não é muitas coisas, é só duas. E geralmente, isso está lá atrás. E depois nós vemos também, ainda em 1 Reis, no capítulo 11, e versículo 29, o profeta Aías, o silonita, encontra Jeroboão e fala para ele o que Deus haveria de fazer. Versículo 29 do capítulo 11 de 1 Reis. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. E ele estava vestido de uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e adoraram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos seus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Agora é interessante nós vermos também que o erro que Salomão cometeu, podíamos aqui pensar que a culpa era toda de Salomão, então. Salomão é o único responsável. Aquele que está dirigindo o povo, ele é responsável. Mas a palavra de Deus nos fala que não é só isso. Nós já vimos no capítulo 11, e versículo 11, que Deus fala com Salomão e diz para ele o que ele fez. Mas agora aqui no versículo 33.
O profeta Aías não fala absolutamente nada em relação ao erro de Salomão, mas do erro do povo. Porque me deixaram e adoraram Astarote. Me deixaram, o povo. Deus não tem o culpado por inocente. Todos eram responsáveis por aquilo que havia, pelo desvio, pelo mundanismo, pela idolatria, pela desobediência à palavra de Deus. Então, nós podemos concluir, como também nós vemos no versículo 15 do capítulo 10 de 2 Crônicas, que diz assim: assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus. Esta mudança vinha de Deus. Mas Deus quer causar divisão entre o seu povo? É claro que não. Mas nós ouvimos na oração que Deus se encarrega, sim, de nos restaurar. E nós vemos, então, por detrás disso, esta ação divina, a mão disciplinar de Deus sobre o seu povo. Deus disciplinando o seu povo. Disciplinando o seu dirigente. E disciplinando os dirigidos. Porque todos haviam falhado. Mas agora nós vemos uma atitude de Roboão. Ele quer reunir novamente o povo. Ele quer desfazer esta divisão. Mas nós vemos que isso não foi possível. Nós vemos no capítulo 11 e versículo 1 de 2 Crônicas, e ele reuniu a casa de Judá e Benjamim, que foi as duas tribos que ficaram com ele. Das 12, 2 ficaram com Roboão, e as outras 10 com Jeroboão, que era o servo de Salomão. Ele reuniu destas duas tribos 180.000 escolhidos destros de guerra. Poderíamos, no primeiro momento, imaginar que esta atitude era uma atitude correta. Afinal de contas, Deus não quer o seu povo dividido. Quer a união do seu povo. E ele fará isso. Ele fará isso. Num outro momento. E quando ele o fizer, nunca mais haverá divisão. Mas neste momento, a palavra do Senhor vem a um homem de Deus chamado Semaías, para dizer a Roboão, versículo 3. Fala a Roboão, versículo 3 do capítulo 11 de 2 Crônicas. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Não era para ir contra os irmãos. Esta divisão veio por Deus. Porque no versículo 4 diz: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. Porque de mim proveio isto. Foi Deus que os separou. Uma ação disciplinar. Sobre quem? Sobre os dirigentes e o povo. Mas e agora?
O que Jeroboão, o que Roboão faz? Fica sentado de braços cruzados? Fica ali chorando as pitangas? Fica ali pensando o que ele poderia ter feito para desfazer essa divisão? Não. Ele se torna um construtor de cidade. Ele então fortalece aquelas duas tribos que ficaram com ele. Ele constrói fortalezas. Ele providencia alimento para cuidar daqueles que estão ali. E nós vemos o versículo 11, do versículo 11 do capítulo 11. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade pavês e lanças. Fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram. Ele continuou trabalhando, fortalecendo o seu povo. Por que não era para pelejar? Porque era um irmão. Não era para ir contra os irmãos. Não em guerra. E nós vemos, então, também uma nova etapa na vida destas duas tribos e na vida de Roboão. Porque também, no versículo 13, também os sacerdotes, os levitas que haviam em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos. Os levitas, os sacerdotes e os levitas. O que significa? Que a adoração e o serviço ao Senhor continuou. A adoração e o serviço ao Senhor continuou. Eu creio que esta deve ser a ordem: adoração e serviço. Não há como trabalhar para o Senhor se ele não é o primeiro para nós. E quando nós o adoramos, nós o colocamos em primeiro lugar. E então nós podemos, sim, realmente estar trabalhando para o Senhor. Mas isso não é tudo. Versículo 14 diz: porque os levitas deixaram seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Esses levitas tiveram que deixar tudo que tinham. Esta decisão de abandonar as suas terras e tudo que eles tinham foi para fazer a vontade do Senhor. Eles perderam tudo, deixaram tudo para trás para servir, para adorar e servir o Senhor. Esta decisão lhes custou tudo que tinham. E depois nós lemos também no versículo 15. E ele constituiu para si, isto o Jeroboão, e ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Nós vemos que
Aquela atitude causou uma comoção em toda a nação. E até aqueles que estavam lá com Jeroboão, que não eram levitas, mas que eram de outras tribos, da tribo de Israel, das tribos de Israel, também deixaram tudo e foram para Jerusalém, confirmando Roboão, confirmando que aquela decisão era correta e que eles estavam em obediência a Deus, na vontade de Deus. Quando nós lemos estes textos, parece que se passa na nossa mente um filme. E poderíamos dizer, em relação a nós aqui, houve a separação porque os irmãos não ouviram. Isso foi um fato. Mas o clamor do povo de Deus há mais ou menos 10 anos. O povo de Deus clamando ao Senhor pelas coisas erradas que aconteciam. Isso é um privilégio para nós? Com toda certeza, é um grande privilégio para nós estarmos aqui, alguns poucos irmãos, com a graça de Deus, nesta humilde casa. Mas o perigo continua. O perigo continua. Porque no versículo 17 diz: assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por 3 anos andaram nos caminhos de Davi e Salomão. Mas quando nós viramos a folha e lemos o primeiro versículo do capítulo 12, o nosso coração estremece, porque diz: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Voltou a estaca zero. Ele e o povo, mais uma vez. Mas o que nós precisamos fazer para que isso não se repita? Nós não devemos, de maneira nenhuma, abrirmos mão da nossa consagração ao Senhor. Devemos lutar com todos os nossos esforços para que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar entre nós. Que nós possamos sempre obedecermos à palavra de Deus, porque muitas vezes ela vem até nós e nós dizemos: não, não é assim. Não, mas não é bem assim. E não percebemos que vamos nos distanciando. Isso acontece de uma maneira muito fácil e muito rápida. Começa com murmuração e começa também com o abandono das reuniões. Mesmo com a facilidade do aplicativo, nem mesmo no online fazemos um esforço para estarmos na reunião, em online. Isso é um prelúdio para a queda. É um indício para a queda. Começa com um,
e 2, e 3, daqui a pouco, todos têm que ser disciplinados. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós não venhamos perder o que nós recebemos do Senhor. Esta graça imensa de desfrutarmos dos grandes privilégios que temos por estarmos em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Que assim seja.